Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste dia 2 de março de 2023, uma quinta-feira, celebramos a memória de Santa Ângela da Cruz, como o santo do dia. Vamos conhecer um pouco da história de Santa Ângela da Cruz. Ela nasceu com o nome de Maria dos Anjos Guerreiro e Gonzales. Este foi o seu nome de batismo. Nascida na cidade de Sevilha, na Espanha, no dia 30 de janeiro de 1846. Era filha de um casal muito humilde, de uma condição social modesta. Seu pai, Francisco Guerreiro, e sua mãe, Josefina Gonzales. Eram simples, humildes, mas com muitas virtudes cristãs. Assim, Maria dos Anjos cresceu em um ambiente muito religioso, ajudando seus pais também nos trabalhos manuais, especialmente na costura. Ela tinha um caráter muito dócil, era muito discreta, por isso suscitava profunda admiração em todos os que a conheciam. Ainda pequena, teve que deixar a escola para trabalhar em uma fábrica de calçados. Embora tivesse que trabalhar, ainda assim, ela gostava de se isolar para se dedicar à oração e à mortificação. No ano de 1871, aos 25 anos de idade, ela fez um ato particular, em que promete ao Senhor viver segundo os conselhos dos evangelhos. Na sua longa experiência de oração, ela tem uma visão. Ela vê uma cruz vazia diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto lhe inspirou o seguinte pensamento: eu devo imolar-me em união com Jesus para a salvação das almas, pois se aquela cruz está vazia, então eu a tomarei para mim, seguindo o conselho dos evangelhos. Tocada por uma forte vocação, desejou entrar nas Carmelitas, mas seu diretor espiritual a aconselhou a entrar nas Irmãs de Caridade. Devido às precárias condições de saúde, foi obrigada a desistir em pouco tempo deste instituto. Lembrando que as Carmelitas são mais contemplativas, uma vida mais de oração, de convento. Já as Irmãs da Caridade têm uma vida mais ativa. Elas entram na sociedade para ajudar, especialmente os mais necessitados. Retornando à família, ela se dedicou às obras de caridade junto aos pobres. Obedecendo aos conselhos do seu diretor espiritual, ela também começou a escrever um diário, no qual expunha detalhadamente a regra de vida de uma comunidade de religiosas, que com sua destacada vocação e com a experiência espiritual que já vivia, ela sentia que poderia fundar, constituir. Assim, em 1875, ela deu início em Sevilha à Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz, para o cuidado dos enfermos e lembrando daquela visão que ela teve da cruz vazia. Portanto, eram as irmãs que fariam companhia para a cruz de Cristo. O seu ideal e o do seu instituto era ser pobre com os pobres, para levá-los a Cristo, que constituiu o fundamento da espiritualidade e da missão da Companhia da Cruz. Lembramos-nos aqui daquela famosa frase de São Paulo: faço-me de tudo para todos, para levar mais almas a Cristo. A Santa Sé aprovou o Instituto da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz em 1904, o qual teve uma rápida difusão, imprimindo um impacto enorme na igreja e na sociedade de Sevilha no seu tempo. Humilde, mas enérgica, Madre Ângela da Cruz, nome que tomou quando se tornou religiosa, soube infundir no ânimo de suas filhas um crescente espírito de dedicação e de caridade em favor dos necessitados, sendo por isso admirada por todos e chamada pelo povo de Mãe dos Pobres.
temos aqui a verdadeira mãe dos pobres, uma religiosa católica do século passado, que até hoje é lembrada. Natural e simples, recusou toda a glória humana. Buscou a santidade com um espírito de mortificação no serviço de Deus e dos irmãos. E com estes sentimentos, deixou esta terra no dia 2 de março de 1932, na sua cidade natal, aos 86 anos de idade. A causa para sua beatificação foi introduzida junto à Congregação dos Ritos em 10 de fevereiro de 1960. O Papa João Paulo II a beatificou, a tornou beata, bem-aventurada, durante a sua primeira viagem à Espanha, no dia 5 de novembro de 1982, na mesma cidade de Sevilha. Um pouco tempo depois, o mesmo Sumo Pontífice, no intervalo de apenas 20 anos, a elevou à honra dos altares, canonizando-a em Madrid, a capital da Espanha, no dia 4 de maio de 2003, durante a sua 5ª viagem às terras espanholas. Então este é um breve resumo da história de Santa Ângela da Cruz, fundadora da Congregação das Irmãs da Companhia da Cruz. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre outros santos, santas e beatos celebrados também neste dia 2 de março. Temos o beato Carlos o Bom, mártir, que mesmo sendo rei da Dinamarca e depois conde de Flandres, ele procedeu como um promotor da justiça, defensor dos pobres, mas foi morto por soldados que ele procurava simplesmente induzir à paz. Isto aconteceu no ano 1127. Temos ainda, de acordo com o martirológio romano, em Neo-Cesareia, cidade do Ponto, hoje Niksar, atual Turquia, São Troades, mártir, durante a perseguição do imperador Décio, de cujo martírio dá testemunho São Gregório Taumaturgo, ano 250. Em Lichfield, na atual Inglaterra, São Ceada, bispo, que em tempos muito difíceis exerceu o ministério episcopal no território da Mércia, de Lindisfarne e da Anglia Mediterrânea, ministério que procurou desempenhar com uma vida de grande perfeição, segundo os exemplos dos padres antigos. Ano 672. Em Agira, na Sicília, região da Itália, São Lucas Casale de Nicósia, monge, célebre pela sua profunda humildade e grandes virtudes, século IX. Em Praga, na cidade da Boêmia, atualmente na Tchequia, ou antiga Tchecoslováquia, na verdade hoje é a República Tcheca, Santa Inês, abadesa, conhecida como Santa Inês de Praga. Sendo filha do rei Ottokar, recusou as núpcias régias para ser esposa somente de Jesus Cristo e abraçou a regra de Santa Clara num mosteiro por ela edificado, onde quis observar rigorosamente a vida de pobreza. Ano 1282. Depois, já falamos do beato Carlos o Bom, em Bruges, da atual Bélgica, que era o rei da Dinamarca, e também de Sevilha, Santa Ângela da Cruz, a quem consideramos. Isto no ano 1932. Então, Santa Ângela da Cruz, Santa Inês de Praga, o beato Carlos o Bom e demais santos e santas deste dia 2 de março, rogai por nós.